Gêmeos, cheguei. Cheguei para a sua leitura, uma leitura intuitiva, atemporal, coletiva. Pegue para você somente aquilo que ressoar com você, com o seu repertório de vida. Se nada ressoar, está tudo bem. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal, que lá pode ter uma mensagem bem bacana para vocês, tá bem? Antes de eu entrar na leitura, eu vou trazer algumas informações importantes para o mês de janeiro para o geminiano. Amanhã, dia 3 de janeiro, vai ter, né, a lua cheia em Câncer. O que isso impacta em janeiro com relação aos geminianos? Impacta com relação a dinheiro e parcerias, a autoestima relacionada a dependências e a segurança versus vulnerabilidade. Essa lua cheia, Gêmeos, fala de encerramentos emocionais ligados a dinheiro, o seu valor pessoal e a questões de apego. Então, assim, algo não se sustenta mais. Então, tem perguntas aqui que é importante que você se faça, como, por exemplo, o que você realmente valoriza, aonde você está se esforçando demais, se doando demais, aonde a sua energia está de repente vazando, não está retornando para você de maneira abundante, de maneira produtiva, e o que você precisa para se sentir seguro, segura de verdade. Está bem? Câncer traz memórias, traz padrões familiares, crenças antigas relacionadas à segurança e estabilidade. Então, você pode perceber que a sua relação com dinheiro e autoestima está diretamente vinculada a histórias do passado, do seu repertório familiar, está bem? E agora chegou o momento delas serem curadas. Então, a lua cheia em Câncer deixa claro que o seu bem-estar emocional está diretamente ligado à sua autoestima e para que tudo fique em equilíbrio, encerramentos são necessários, não por perda, mas por maturidade, está bem? 6 de janeiro é outro dia importante para os geminianos, porque a gente está falando do Sol conjunto a Vênus e Marte em Capricórnio, que vem falando sobre o quê? Sobre intimidade, sobre poder, sobre controle, sobre vínculos profundos, falando de cura emocional. Então, é um trânsito ali que acontece aonde o magnetismo, a intensidade e verdades estarão aguçados, entende? Então, você pode manifestar na sua vida como fortalecimento de um relacionamento, aprofundamento emocional, contratos ou parcerias financeiras, cura dos seus medos ligados à sua intimidade, liberação de padrões defensivos. Por quê? Porque Vênus suaviza o medo e Marte traz coragem. O Sol ilumina o que você precisa entender sobre si mesmo, está bem? Então, Gêmeos, aqui você aprende. Não é sobre se fechar, é sobre escolher com quem você se abre. Compreendido? Vamos lá. Outro dia importante para os geminianos, 9 de janeiro, porque tem oposição a Júpiter. Então, esse é um ponto de grandes emoções, de grandes desejos, de grandes percepções. O Júpiter expande temas como, novamente, dinheiro, segurança, talentos, alto valor e confiança. Você pode sentir vontade de investir mais em si mesmo, de crescer financeiramente, de buscar mais estabilidade, de questionar onde você está se dando demais, mas atenção. Lembra, Júpiter amplia. Capricórnio pede ritmo, estrutura e consciência. Não é hora de impulsividades, é hora de escolher com intenção. Lembra, ano 1, ano de começo, tudo aquilo que você
fizer com verdade, fizer com afinco, com intenção, a vida, o universo, a espiritualidade vai trazer de volta para você edificado. Você não precisa correr, precisa sustentar as suas decisões, ok? Outro dia importante, mês de janeiro, porque essa é uma leitura para o mês de janeiro para Gêmeos. Dia 18 de janeiro, lua nova em Capricórnio. Este é um dos pontos mais transformadores do mês, porque a lua nova em Capricórnio também fala do Sol, da Lua, de Mercúrio e de Marte, todos ativados. Essa lua nova pede renascimento interno. Está bem? É a troca, vamos dizer assim, a troca de pele. É deixar para trás o que te aprisionava. Então, é excelente para reestruturação financeira, libertação de dívidas, organização dos seus recursos, recursos que advêm de parcerias, cura emocional profunda, quebra de padrões de medo, de controle e, claro, novos começos com relação à sua vida íntima. O que mais que eu posso trazer para vocês? Gêmeos, a transformação é como eu sempre falo, que o outro não sabe, eu não joga areia. Acontece em silêncio, mas tudo irá mudar na sua vida em 2026, já começando pelo mês de janeiro. Você não precisa mais carregar o que antes te prendia, está bem? Última data importante para os geminianos, 27 de janeiro. Vamos lá, por quê? Porque estamos falando de Marte em conjunto a Plutão em Aquário. Aqui o céu muda de tom. Marte se une a Plutão em Aquário, ativando espiritualidade, propósito, crenças, estudos, viagem, ampliação de visão de mundo do geminiano. Esse trânsito pode gerar o quê, Mi? Pode gerar um despertar espiritual muito forte, mudanças profundas de mentalidade, novos caminhos para estudos, para ensino, para compartilhamento do seu conhecimento. Fala também de clareza sobre o seu propósito e desejo de expandir os horizontes, de ganhar o mundo. Algo desperta dentro de você, geminiano. Você passa a enxergar as coisas de uma outra maneira, e essa maneira ela é muito maior, muito mais expansiva do que você vinha vendo nos últimos anos. Mas novamente, a vida, o universo, a espiritualidade te lembra que a sua verdade está evoluindo e você também. Então, faça tudo, ou melhor dizendo, tudo que você fizer com verdade retornará para você de maneira abundante, está bem? Então, em resumo, gêmeos, janeiro está falando do quê? Janeiro de 2026 ensina aqui cura e empoderamento caminham juntos, você não cresce sem soltar os pesos, não existe segurança sem autoestima e intimidade começa com verdade. Quando eu falo que intimidade começa com verdade, estou falando de relacionamentos amorosos. Tudo que for superficial não encanta mais gêmeos. Gêmeos quer fala vindo de encontro com comportamento, com ações. É nesse sentido. Esse mês pede o quê? Pede liberar o que drena a sua energia, curar feridas ligadas a poder, dinheiro e confiança e transformar sem alarde, mas com profundidade. Está bem, gêmeos? Para fechar essa parte, quer um mantra? Anota aí. O mantra é: eu libero tudo o que diminui a minha luz. Honro o meu valor, minha cura e minha verdade. Repetindo, eu libero tudo o que diminui a minha luz e honro meu valor, minha cura e minha verdade. Então, esses são os aspectos importantes quando se fala de astrologia e de numerologia para gêmeos no mês de janeiro de 2026, está bem? E agora vamos lá.
Vamos para nossa leitura habitual com os oráculos, com o tarô. Se você quiser uma leitura particular, o contato está no primeiro comentário fixado neste vídeo, está bem? E vamos lá, gêmeos? Que venha a mensagem mais assertiva, mais elevada, mais iluminada. Quem quer ver? Para gêmeos. Mesa aberta para Gêmeos. Gêmeos, janeiro 2026. Uau, viraram duas. Não sei se eu aceito as duas. Vamos lá. É que virou rápido, né? Uma na sequência da outra. Ogum, demanda. Ai, não. Assim, né? Ai, não. Vamos ver. Essa é a linha responsável pela fé, que combate as aflições, as lutas e as batalhas provenientes do karma. Busque o equilíbrio e a ordem em sua vida e siga dentro da lei, para que seus caminhos se abram e seus inimigos se afastem. A energia necessária para as transformações que te levarão à vitória sobre as batalhas da vida reside em você. Então, gêmeos, seja guerreiro, seja guerreira, lute com coragem, um bom combate e vença. Vença todas as suas demandas. E quem veio junto foi as crianças, Ibeji, pureza. A evolução anda de mãos dadas com a bondade. Se você busca uma renovação, revisite sentimentos e situações em que a bondade e a inocência da infância tenham feito sentido para você. É a linha do amor puro e vem para lhe dizer, gêmeos, que a pureza, assim como o fogo é capaz de transformar tudo aquilo que toca. A compreensão desse conceito requer um alto grau de evolução de pensamentos e também de sentimentos, porque lidam com os dois lados de uma mesma moeda, tanto com a culpa como com a inocência. Olhe com pureza e bondade para suas falhas, gêmeos, e sinta-se grato. Veja o lado bom, que você aprendeu algo, aprendeu um caminho, né, de como não conseguir, não alcançar aquilo que era importante para você. Fundo do deck, Iemanjá, falando do quê? Falando de nutrição. Esta carta traz o poder da energia geradora, o eterno feminino, o impulso da vida, e também convida você a uma reflexão sobre o que está nutrindo em sua vida, se faz sentido, gêmeos. Você pode estar nutrindo coisas que, na verdade, não vêm de encontro com a prosperidade, com a abundância. De repente, você está nutrindo um ciclo viciado e que você ainda nem se deu conta. Então, é hora de parar, olhar direitinho, com verdade para com você mesmo, não para com o outro. Está bem? Assim como as marés, a vida apresenta os seus ciclos, que de tempos em tempos exigem limpeza. Seja leve, acalme suas ondas para que possa navegar em mar tranquilo, gêmeos. Vamos lá. Vamos ver as energias iniciais para Gêmeos, mês de janeiro. De onde vem essa energia? Caíram duas. A sacerdotisa com a carta do eremita. Você abre já os dois pés na porta, né? Dois arcanos maiores, falando que é hora de ouvir mais a sua intuição, de ter paciência, de ficar atento aos insights, de lapidar, de aprofundar a questão, de ter autoconfiança, para que você tenha estabilidade e venha de encontro com as informações astrológicas que eu passei no início do vídeo. Vem falando de conhecimento e de utilizar muito bem o conhecimento que você adquiriu. A carta do eremita é uma carta que fala, né, de toda essa trajetória que o geminiano vem fazendo nos últimos tempos, né, em busca de amor próprio, em busca de iluminação, em busca de autorreflexão.
Vamos ver aqui o que mais. Você tem o livro da vida nas mãos, você tem já todas as respostas. É preciso saber utilizar muito bem tudo isso que você tem em mãos. Como que está o geminiano? Carta do julgamento. Carta de renovação, é a carta que fala de renascer. Chegou o momento de renascer com uma nova consciência, com iluminação do ano universal 1, colocando as coisas nos seus devidos lugares. É hora de mudar, está expresso na carta, é hora de mudar para uma nova direção. É hora de se permitir receber coisas novas, de abrir espaço para o novo, de tomar decisões importantes de que caminho você quer seguir. Lembre-se que o ano de 2026 não é um ano de se escolher várias coisas para depositar a sua energia, mas de escolher uma com verdade, com afinco e edificar no decorrer dos próximos anos. Tudo aquilo que você fizer, que você depositar a sua energia, o universo vai te trazer de volta no decorrer desse ciclo de 9 anos. O que precisa ser curado? Cavaleiro de água. Propostas. Eita, gêmeos. As emoções estão aqui agitadíssimas, a água está conturbada, as emoções estão quase que em contradição aqui, mas fala de propostas românticas, de ofertas, de convites, fala de novas ideias de fazer escolhas aonde essas escolhas venham de encontro com os sentimentos mais nobres que habitam em você. Quais as possibilidades? Vamos ver se essas propostas é só relacionado à vida afetiva ou se está relacionado também à vida material. Um 10 de terra, vida familiar, está falando de segurança financeira, tem um novo começo financeiro aqui para Gêmeos, extremamente abundante, que traz independência, que fala de estabilidade, que fala de segurança, fala de riqueza, de fundações sólidas. Fundo do deck, um 8 de terra. É cada vez mais se aprimorar em como lidar, manusear dinheiro. E aí, Gêmeos? Vocês ganharam na Mega? Digam para mim, vocês ganharam na Mega? Pois é, aqui tá falando 8 de terra. Para quem não ganhou na Mega, aqui vem falando de trabalho constante. Tá falando de disciplina, tá falando de responsabilidade com aquilo que você faz. Vem falando que 2026, e já começando em janeiro, não vai ser um ano para brincar diante das suas escolhas. Lembre-se, tudo aquilo que você depositar tempo e energia de verdade voltará para você de forma edificada. As possibilidades estão extremamente abundantes. Vai requerer paciência? Vai. Lembre-se, não é um ano onde as ações irão reverberar de maneira compulsória rápida. Não, é de forma lenta, por conta de Plutão. Está bem? Então, vamos lá. Vamos com calma e com andor. Vamos ver o que mais temos para Gêmeos, janeiro de 2026. Prova dos 9. O que temos para Gêmeos? Olha isso, um 3 de copas com um 6 de bastos, falando de conexões bem-sucedidas que levam a boas parcerias, fala de reconhecimento público, fala de vitória, fala de realização, fala,
né, de seguir em frente por novos caminhos, fazendo novas conexões. Aqui vem falando de um geminiano que muda o seu comportamento diante da vida. É um geminiano que estava ali muito fechado, muito enclausurado, dentro só dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, se arriscando mais, e se arriscando positivamente, se permitindo mais, é essa a palavra, se permitir, está se permitindo mais. E vem aqui de uma maneira muito positiva, gêmeos, muito positiva mesmo. Olha lá. Tá vendo? É a finalização dessa questão do enclausuramento. Alguns ainda uma certa resistência, mas para a grande maioria é um geminiano que começa a despertar a ânsia pelo novo. Novas amizades, novas conexões, nova vida, nova forma de ver e enxergar dinheiro, nova forma de ver e enxergar o mundo. O que mais? A carta da estrela, falando de equilíbrio principalmente emocional, falando de profundidade. Ela está com um dos joelhos no solo, aterrando. Muito bem, fala de cura, fala de renovação, fala de rejuvenescimento, de definitivamente entendendo, o geminiano entendendo que é necessário abrir mão das resistências para poder deixar a vida fluir, para poder abrir espaço dentro de si, ressignificando pessoas, sentimentos e situações, para ter paz interior, para colocar um equilíbrio mesmo. Olha lá. E uma vez que você faz isso, você abre cada vez mais o caminho para o novo. Por quê? Porque a carta do julgamento fala, né, dentre todas as questões de renascer, da distribuição da culpa e do perdão, fala de algo novo e melhor, e vem edificado, vem com abundância. Você tem 2 vezes, interessante, porque você tem 2 vezes o 10 de pentáculos na mesa, que leva para a carta do julgamento que está no oculto. E daí a gente tem 2 vezes a carta do julgamento que leva a carta da imperatriz, que fala de um geminiano extremamente fértil. E para que ele possa aproveitar na sua totalidade essa fertilidade, é preciso confiar no seu poder, é preciso confiar no seu talento, é preciso confiar naquilo que você faz de melhor. Então, liberte-se, gêmeos, liberte-se da bagagem extra, aproveite esses momentos finais de libertação, entende? Para realmente você começar o ano com os 2 pés. O que mais? Tem aquela história. Quando chega para o geminiano e fala, olha, não é momento de fazer várias coisas ao mesmo tempo, o geminiano já começa a entrar em parafuso. Como assim? Eu sou um ser múltiplo, que faço várias coisas ao mesmo tempo. E daí entra na questão de ter dificuldade de fazer escolhas. Então, calma, gêmeos, é você saber priorizar aquilo que é importante e mais do que priorizar, é escolher. Escolher aquilo que está dando certo, entende? Aquilo que está prosperando, aquilo que te alimenta, não só materialmente, mas te alimenta a alma, te alimenta as emoções. É esse o caminho. Vamos ver o que mais. O 3 de pentáculos caiu no bloqueio, falando das conexões. Interessante, porque essa não é a primeira vez que eu tô tentando fazer a leitura de janeiro para vocês. E também tinha saído o 3 de pentáculos, falando da questão, né, de aprender a delegar, de aprender a confiar. Sabe aquela história, sozinho eu posso ir até mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe? É sobre isso. Mas tá ali no bloqueio. Calma, calma, que é só janeiro. Vamos ver o que mais.
a carta da justiça. Bem embaixo da cura. A carta da justiça. Lei do retorno. É hora de... É aquela história, a colheita é compulsória, né, gêmeos? É como eu sempre falo. E pelo jeito tá relacionado com questões, com relações interpessoais íntimas. Por isso aqui, né, tanta movimentação, tanta agitação. Entendo aqui que para muitos vocês vão ter um relacionamento digno, um relacionamento verdadeiro, o relacionamento que vocês sempre desejaram. Sabe aquela história? E vamos lá. Eu não vou adentrar em temas de feminismo, machismo, não é esse o objetivo. Mas aqui me veio muito forte e eu vou verbalizar. A questão não é se a mulher ela é formada, ela tem mais condição financeira, não é sobre isso, é sobre ser cuidada na sua feminilidade, é do parceiro, e é isso, é vice-versa, tá? Do parceiro, da parceira, saber, não é essa palavra, não é acolher, mas e nem agradar. Agradar para mim não soa bem, é como se fosse algo forçado, eu vou ali agradar, mas fazer genuinamente, de comprar um ramalhete de flor, um vaso de flor, de saber admirar a beleza natural do seu parceiro, da sua parceira, de saber fazer uma gentileza, e gentileza não é, sabe, nem sempre é gastar dinheiro, é realmente fazer um elogio sincero, um elogio verdadeiro, é o cuidar do dia a dia, é um carinho, é um abraço, é um beijo um pouco mais longo, é o abrir a porta do carro, é colocar a sua parceira, de repente vocês estão caminhando numa via pública, colocar ela para o lado de dentro da calçada, não deixar ela exposta, tudo isso são cuidados, entende? E que fazem a diferença num relacionamento. E do que eu estou vendo aqui, tem proposta, vem por justiça e talvez venha nesses parâmetros, entende? Porque é aquela história, você tem o poder, você tem o livre-arbítrio para permitir quem entra, quem sai, quem permanece na sua vida. Então, é ficar atento. Lembra que o geminiano não quer pessoas que falem bonito, que demonstrem ser quando na verdade não são. Aqui, 2026, vem falando de profundidade, de verdade, de fala vindo de encontro com ação, com comportamento. Enfim, veio a justiça embaixo. Vamos ver o que mais. Não vem falando com menina e com menino, não vem falando de moleca e de moleque, vem falando de mulher, vem falando de homem, de pessoas racionais, maduras, responsáveis, entende? É sobre isso. A carta do sol caiu meio, né? Mas enfim, eu nem sei, vou deixá-la ali. Carta do Sol fala de clareza, fala de realização. Interessante. Tem de tudo! Porque eu estava detalhando aqui, né? O que veio, eu falei, vou hablar, vou trazer para Gêmeos. E olha que interessante, caiu em cima a carta do Sol, das propostas e da família feliz, edificada, que traz segurança, que traz estabilidade, não só financeira, mas também, né, emocional. A carta do Sol em cima dos dois fala de realização, fala de desejo, fala de boa sorte, fala de os caminhos estando abertos positivamente, mas
está no bloqueio, a gente não pode esquecer. Lembre-se, estamos só em janeiro e ainda tem coisas aqui a serem resolvidas. Vocês perceberam que essa questão aqui, né, do julgamento, de se permitir, do 3, né, de pentáculos, é um processo. Então, calma. Vamos ver o que mais. Carta dos enamorados, quis virar e voltou, e me veio aqui o 2 de bastos. É uma questão de escolha, gêmeos. Você tem o livre-arbítrio de migrar para o novo ou de permanecer aonde você está no momento. Então, veja, o caminho das possibilidades, a casa das possibilidades, está extremamente abundante para você, mas está nas tuas mãos. Não é a vida, não é o universo, não são os astros, não é a numerologia. Eles trazem um direcionamento, um encaminhamento. Como eu sempre falo nas leituras particulares, às vezes as pessoas marcam a leitura e não trazem informação nenhuma. E é como eu sempre falo nas instruções, eu não sou adivinha. Eu faço a interpretação das cartas e se você quer maior assertividade, é importante que você traga as informações daquilo que você deseja saber. Então, ó, tá nas suas mãos. As possibilidades estão abertas e disponíveis para você, mas quem escolhe é você. Fundo do deck, a Rainha de Paus, a bruxona do tarô, vem falando de vivacidade, vem falando de confiança, vem falando de visão, vem falando de alguém atraente, que tem magnetismo, que é madura, fala de uma mulher amável, generosa, leal, autoconfiante, mas é também competitiva, que gosta de uns holofotes, que gosta, que quando eu falo holofotes é no sentido que gosta de ser elogiada, que gosta de ser admirada, entendeu? Mas que também valoriza o lar, valoriza a família. Ok, vamos ver o que mais. É porque a Rainha de Paus, ela vem muito com a energia de leão, né? O leão tem essa questão do brilho, do magnetismo. Vamos ver o que mais para o mês de janeiro para Gêmeos. O que mais para Gêmeos? 2 de espadas novamente. E daí a gente tem um 4 no oculto que vem falando novamente de cura, vem falando cura da sobrecarga mental. É como se Gêmeos tivesse ficado muito tempo, né? E eu sei que vocês ficaram sobre um desgaste mental muito grande. O elástico está bem esgarçado com relação a isso. Vamos ver o que mais. 5 de paus, carta do conflito. Interessante que aqui ainda tá, né? Ainda tá bem mexido. Eu tô quase pegando outro deck para clarificar. Eu vou pegar. Como tá vindo muito com essa questão de conflito, né? Vamos ver. Tem ali a questão do 10 de bastos, né? Quase que indo pro seu lado sombra. Que fala de uma situação onde é como se tivesse... Tem um termo que fala batendo em gato morto, sabe? É mais ou menos isso, chicoteando o cavalo morto. Vamos lá. Pedir para clarificar aqui esse 2 de espadas com esse 5 de paus.
clarifica. A carta do Papa. O que mais? 2 de paus invertido, que vem falando do medo da mudança. Você tem o conhecimento necessário, lá no fundo você sabe o que você tem que fazer, você não depende de ninguém, mas você tá com medo da mudança, e isso alimenta a indecisão e te leva para o 2 de espadas. Mais uma. A roda da fortuna. Vamos lá. Uma vez que você vai com medo mesmo, é como eu falo, bota o medo no bolso e vai, as coisas começam a acontecer. Só que também tem aqui uma energia que independe da sua vontade. Aqui tá falando de boa sorte. É como se a roda da fortuna, ela aparecesse aqui nessa leitura em janeiro, falando assim para Gêmeos: Gêmeos, a sorte está do teu lado. Eu sei que você passou por coisas muito difíceis nos últimos tempos, mas agora o jogo virou. O ciclo mudou e vem trazendo novas oportunidades, vem trazendo mudanças, vem trazendo a boa sorte trazida pelo destino. Está bem? Fundo do deck, a carta da força, que vem falando de assim, Gêmeos, faz o que precisa ser feito, mas faça com confiança. Por aqui de ladinho. Acho que não vai dar para aparecer tudo na mesa, mas enfim. Faça com confiança. Faça com verdade, faça com bravura, supere os seus medos, as suas angústias, tenha foco para que o novo possa de fato entrar na sua vida em 2026. Vamos lá, o que mais para Gêmeos? Vamos continuar aqui. 6 de paus, olha lá, vitória. A vitória que já tinha aparecido aqui. E olha que interessante, né? A gente tem a carta do enforcado no oculto, porque 2 vezes o 6 de paus. E a carta do enforcado fala justamente de aceitar o que a vida está te trazendo. De você se resignar diante do que a vida está te apresentando e se permitir o novo. Perfeita a leitura. O que mais? Nossa, tá difícil aqui pra... Deixa eu pegar um outro... Eu vou pingar nas minhas mãos um outro olhinho. Esse aqui é da prosperidade, da abundância, enfim, da abertura de caminhos. Específico mesmo, ele é de abertura de caminhos. Quem sabe um dia eu faço um curso, alguma coisa assim, para que vocês possam fazer os próprios olhos de vocês com ervas, enfim. É maravilhoso. O que mais para Gêmeos? A carta do mundo, falando da finalização de ciclos, com êxito, com suavidade, e a carta da Imperatriz, que estava no oculto e veio. Veio por quê? Porque aqui está falando com um geminiano que resolveu agir, resolveu fazer o que precisava ser feito e trazer com os pés no chão fluidez para a sua vida. Fundo do deck, 5 de espadas. O que esse 5 de espadas vem querer dizer aqui para você? Vem falar que assim, as coisas vão começar a andar. Você vai ver as coisas finalizando, os caminhos se abrindo, mas cuidado, pé no chão. Não vá com muita ânsia. Lembre-se, não é um ano de correr, é um ano de fazer fundações profundas e sólidas, para que você não coloque tudo a perder. Está bem? Seja íntegro nas suas palavras, nas suas ações, para que de fato você trace um caminho de edificação nesses 9 anos, ok?
Que mais? Eu ia pegar esse aqui de resumo, mas eu acho que não. Eu acho que não. Porque aqui já foi mais ou menos, né? Já o resumo. Eu vou por Lenormand. Vamos lá. O que Gêmeos deve esperar de janeiro de 2026? Lenormand, o que Gêmeos deve esperar de janeiro de 2026? O que deve ser alertado? Vamos lá. Eita, carta da carta. Notícias a caminho. Notícias estão a caminho. Mensagens, comunicação, notícias importantes. O que mais? Eita, nós! A cobra, a serpente. Notícias de intriga, de traição, ou de alguém que já fez isso para com você. Do que estamos falando? Espera aí, vamos. O que mais? Do que estamos falando? Notícias de carta do coração. Notícias de alguém. E ó, carta dos lírios, falando de paz. Eu vou ter que clarificar isso aqui. Eu vou ter que clarificar isso aqui, porque mexe emocionalmente com o geminiano. Em janeiro, tá falando de notícias. Notícias de alguém que você já sabe que não deve, né? Que não deve confiar. E que talvez você nutra um certo carinho por essa pessoa, mas se você quer paz, não é esse o caminho. Vamos ver. O que mais pode ser dito, pode ser falado dessa situação aqui? Clarifica. Clarificar. Vamos clarificar a serpente, né? Clarifica a serpente. Espiritualidade maior no bloqueio. O que mais? Boas notícias. Pessoa intermediária e separação. Fundo do deck, a vitória. Essa pessoa, Gêmeos, pelo que eu tô entendendo, é alguém que você já não tem mais contato, porque tá ali a carta do mundo, de encerramentos, alguma coisa assim. Mas me parece que é recente. Ela vem trazendo boas notícias para você. Mas pelo que eu tô entendendo, ela não vem falando, ela não traz boas notícias relacionadas a ela, tá? Ela vem trazer notícias de alguém para você. E isso vai te ajudar de alguma maneira. Olha só. Pessoa intermediária vem trazendo notícias de alguém para você. Enfim. Vamos ver.
que mais que eu posso pegar aqui? Vamos pegar o oráculo das benzedeiras. Porque tem separação ali. É como se ela trouxesse a notícia que alguém se separou. Gêmeos. Mas aí que tá, ela não vem trazer essa notícia de graça. Enfim, depois vocês me contam. Ela não vem trazendo essa notícia assim porque ela é uma boa pessoa. Mas ela vai trazer revelações aqui para você, inclusive talvez falando que essa pessoa que já poderia estar num outro relacionamento se separou, ó, tem a carta da separação, ou para alguns trazendo a motivação da separação de vocês. Daí, é claro, você precisa adequar para sua vida, para sua realidade. Por isso que o sol tá ali no bloqueio. Porque, para alguns aqui, há a possibilidade de reconciliação, de retornar. Mas o sol tá no bloqueio. Não sei até que ponto, nesse momento, porque, ó, a espiritualidade maior também tá no bloqueio. Enfim, é aquilo que eu falei, vocês têm o livre-arbítrio para decidir sobre a vida de vocês. De uma maneira ou de outra, havendo reconciliação ou não, ela traz mais informações que te auxilia em algum, porque a carta da carta também fala de documentos, que te auxilia de alguma maneira, e ó, para alguns pode ser situação é ótimo, né? Situação que envolve justiça, porque por mais que o 11 fala de justiça divina, também aqui fala de justiça dos homens, e que te traz uma vitória, ó. O fundo do deck tá trazendo a vitória. Enfim, vamos lá? Vamos ver o que o oráculo das benzedeiras tem de mensagem para vocês. Ela é cobra porque ela fez jogo duplo, tá? Essa pessoa, ela fez jogo duplo. Ao mesmo tempo que ela se fazia, enfim, alguém que estava ali do teu lado para te auxiliar, ela, na verdade, não. Ela estava colhendo informação por um período. Nossa Senhora! Por um período, ela estava colhendo informação e entregando pro inimigo, tá? Só que teve intervenção da espiritualidade aqui. E agora, parece que a coisa virou pro lado dela. Tá. A coisa virou pro lado dela e meio que quase querendo dar o troco na outra parte, ela vai vir aqui te entregar coisas, te falar coisas que vai te beneficiar. Se você tem questões na justiça, vai te beneficiar sim. Nossa. É aquilo que eu falo. A cobra, ela troca de pele, mas ela não muda a essência. Gratidão, seja grato, sinta-se grato, por mais que dá vontade de, né, de dar né? Mas enfim, vamos lá, gêmeos. Cada uma que parece duas aqui. O que mais? E remete novamente para a carta da Imperatriz. Olha aqui, ó. Mãos amorosas. E o que mais? Você transborda em amor, gêmeos. Viraram duas aqui.
Aprenda a dar limite à racionalidade, porque essa pessoa não vem de graça, entendeu? Então escute, sabe aquela história? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Escute, seja racional, porque ela vai vir querer despertar o seu pior. Porque você está numa nova fase, Gêmeos. Então não se permita voltar para uma energia, para uma situação que a gente já sabe que não é boa. Olha aqui. Vem mexendo com as suas emoções. Espalhe os seus tesouros. Não permita que desperte o seu pior, o seu lado sombra, porque é como eu sempre falo, tem pessoas que despertam o nosso melhor e tem pessoas que despertam o nosso pior. Vamos ver com o Jardim dos Anjos o que pode ser dito, se é que pode ser dito, alguma coisa relacionada à vida afetiva de Gêmeos. Movimento, fundo do deck, a entrega. Vamos ver o que o movimento tem a dizer para Gêmeos. Janeiro 2026. Se a carta do movimento surge para você, Gêmeos, preste atenção se você tem se sentido paralisado na vida, imerso em exigências de perfeição. Perceba se tem exigido demais de si ou dos outros. A conquista da felicidade depende do seu empenho em manter a sua vida em movimento. Do mesmo modo, se você está vivendo um momento muito feliz, não tente mantê-lo a qualquer custo. É natural que você se mova em direção ao momento seguinte. Esta carta lhe pede para que você aceite cada momento da sua vida sem tantas exigências, sem tanto julgamento e sem prender-se tanto a ele. Então mova-se, Gêmeos, deixe as coisas acontecerem, porque sem movimento não há vida. E temos aqui a carta da entrega. Se a entrega surgiu a você hoje, perceba o quanto você tem resistido a entregar-se ao amor. Não importa se já existe ou não alguém na sua vida, neste momento você está recebendo ajuda angelical para dar esse importante passo na direção do amor. Abra as portas do seu coração, deixe de lado as defesas, controle os seus pensamentos e permita-se arriscar um salto bem no meio desse lago feito do mais puro amor. As águas realizarão a cura, acredite. E aqui, né, veio propostas bem na casa da cura, veio a carta do coração. Enfim, Gêmeos, é aquela história. Desapego e equilíbrio. A vida tem que fluir. A vida tem que fluir. Veio algo aqui. Por isso que eu fiquei mais... Alguém se separou aqui. Não há dúvidas mesmo. Alguém se separou. E ó, para alguns aqui, a pessoa que separou vai vir atrás de você te contar coisas. Gente, só bafão aqui, hein? Deixa eu ficar quieta. É porque é como se não fosse o primeiro relacionamento da outra pessoa, entendeu? E ela vem falar pra você, porque por isso a carta da serpente, porque ela não quer que você volte com a pessoa, só que nessa ela conta coisas que te beneficia de alguma maneira. Vamos lá. Ai, ai, ai.
que eu tô sentindo aqui? Eu vou falar o que a minha intuição tá falando. Porque assim, é como se você estivesse num relacionamento, por algum motivo vocês se separaram, e essa pessoa, enfim, se relacionou com outra. Só que é como se você nunca tivesse sido esquecido, esquecida, entende? É como se a pessoa atual, lá do parceiro antigo, sempre se sentisse ameaçada por você, porque por A mais B, por mais que você, né, tenha seguido a tua vida, é uma presença constante na vida do outro lá, da outra lá, entendeu? E daí, né, tá falando aqui que teve separação. E a pessoa vem até você com medo de você voltar para a pessoa lá. Vai vir te falar um monte de podridão. Só que, de alguma maneira, isso vai te beneficiar, né? Abre os teus caminhos para outras oportunidades, porque de verdade, se fosse para reconciliação, essa carta do sol não estaria no bloqueio, a espiritualidade maior não estaria no bloqueio, entendeu? Tem coisas melhores para você do que você voltar para algo que você já conhece. Enfim, é isso. Vamos lá, mensagem final para janeiro de 2026 para Gêmeos. Plantio. A vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa, faça uma coisa de cada vez, os resultados aparecerão no tempo certo. Fundo do deck, a rendição. Há momentos na vida que não adianta insistir em situações que não progridem. O universo assume o controle e realiza as mudanças necessárias. Não lute, confie, Gêmeos. Mensagem dos arcanjos para Gêmeos. Tem a roda da fortuna aqui para você, Gêmeos. Fique em paz. Arcanjo Uriel, brilhante ideia, sua ideia é divinamente guiada, por favor, tome medidas para torná-la realidade. E Arcanjo Metatron, que fala de limpeza de chakras, chame para limpar e abrir seus chakras usando formas geométricas sagradas. Vamos lá, mensagem final com os ciganos. Caíram duas. Vamos lá. A serpente de novo e a carta da âncora. Prudência e cautela são fundamentais para o equilíbrio das emoções e, consequentemente, para a decisão correta em qualquer situação. Estou falando que a criatura não vem de graça. Não se deixe iludir pelas cores brilhantes da sedução. A segurança, a estabilidade, a solidez, a conquista de objetivos devem nos levar a programar novos projetos, nova vida. A vida está em constante movimento, a tecnologia corre assustadoramente em todos que não quiserem parar no passado. Devem atualizar-se constantemente usando todo o seu potencial no próprio aprimoramento. Isto te dará segurança. É aquela velha história, né? Você sabe que a cobra pica. Ela já te picou. Você vai ficar perto dela? Fundo do deck, a coroa. Não se deixe iludir. Olha, gente, eu sei que vocês não gostam de passado, mas eu vou ter que falar. Passado tá voltando com tudo aqui. E tá falando, e assim, vem na nova roupagem. Vem com uma nova roupagem. Ai, meu Deus, eu ia falar uma frase aqui, mas daí, né? Tipo assim, Deus me curou, entendeu? Então,
Não se deixe iludir pelas aparências. Separe o real da fantasia. Use a reflexão, a razão e encontrará a felicidade. Depois dessa, Gêmeos, você só vive o passado se tu quiser. Gêmeos, é isso que os oráculos, que o tarô tem para vocês para o mês de janeiro. Espero que vocês façam muito uso. Me digam se nesse formato, onde eu trago informações também astrológicas, da numerologia, faz sentido para vocês. Se fizer, eu vou continuar fazendo, está bem? Me dê esse norte. Deixo aqui um forte e carinhoso abraço para vocês e um excelente 2026.